Bom dia a todos, bom dia pessoal do GE. Hoje é 12/2/2020 e nós vamos continuar o estudo do livro Dramas da Obsessão e uma fase diferente. Essa fase da agora que nós vamos começar, muito provável dividido em duas vezes, sim. É a terceira parte. Conclusão. E meu Pai enviará outro Consolador. Aqui Dr. Bezerra de Menezes vai começar, como eu tinha acenado, uma fase diferente. A fase do depois da morte, depois do primeiro momento do drama, da situação difícil e dramática que se viram envolvidos, sejam os religiosos daquele tempo relacionado aos dominicanos, sejam os judeus, Leonel e família. Começa aqui, Dr. Bezerra. Uma vez desencarnada, prosseguiu finalizando a entidade protetora. Após os primeiros meses de perturbações e desesperações, a família Boab reuniu-se através das correntes espirituais de afinidades e simpatia, exceção feita de Esther, cujos pendores delicados e evoluídos a encaminharam naturalmente para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. Então, a família, depois de desencarnada, passou alguns meses num momento de perturbação e loucura. Vocês lembram, a perturbação é se reconhecer, A perturbação não é o sofrimento, é se reconhecer. Então, entre se reconhecer, momento de lucidez e desesperação, eles se encontraram, Os filhos, os meninos, o pai se encontraram por uma reunião de afinidade, correntes fluídicas, De afinidade e simpatia. Mas a Esther não estavam com eles, porque ela foi naturalmente um agrupamento apropriado à evolução dela. Os demais permaneciam nos próprios ambientes trágicos de Portugal, e o que mais doloroso ainda se tornava, residindo como dantes no próprio domicílio que tanto queriam, agora de propriedade de Azambuja, que agilosamente o requerera do erário público como pagamento de dívidas insolvidas pelos condenados. Revoltados e odientos, destituídos agora da confiança tradicional na crença ortodoxa em Moisés e os profetas, em seus sentimentos, apenas bruxuleava a ideia imprecisa de um ente supremo, a quem não compreendiam e ao qual, por entre gritas e blasfêmias, invocavam para que os inspirasse na vingança contra os destruidores da sua felicidade e de suas vidas carnais, isto é, e dobrando de Azambuja, Fausto e Cosme de Mirandela, a Condessa Maria de Faro, que os entregara à Inquisição, e o espião João José. Então a situação deles no além era desesperadora. Eles, por um período, viveram na casa, no solar, que era a casa deles e que Delbrando estava morando, pegou para ele a casa. Ele ambiciava aquela casa, pegou aquela casa para ele. E eles ficaram dentro da casa material. Então aqui, eles não foram para colônias, eles não foram para zonas, existem também citações de cidades espirituais em zonas de sofrimento, em zonas escuras, de vibrações mais pesadas. Não, eles se encontravam na casa que eram deles, em um estado de revolta e de ódio muito profundo. Eles desconheciam a Deus e tinham uma noção muito confusa, porque eles pediam, evocavam a Deus para que desse inspiração para que eles pudessem se vingar. Não esqueçamos que historicamente existia mesmo a ideia desse Deus vingativo, contra as forças do mal, e que dava essa energia necessária aos povos para que se vingassem
por uma questão de preferência. Então, vocês vão ver que eles pediam a vingança contra os personagens que nós já conhecemos. E, efetivamente, durante um período de 4 vezes secular, gente, 4 vezes secular são 400 anos, tá? 100, desde então, para 900. Timóteo, Aboab e seus 3 filhos não concederam tréguas nem piedade aos seus antigos inimigos. Por 400 anos. Obsidiaram-nos, perseguem-nos desesperadoramente, desde então, impelindo-os a desastres e desgraças constantes até aos dias presentes, quando tensionavam impelir todos eles agora encarnados em Leonel e sua família ao ato do suicídio, visto que seria esta a única modalidade de perseguição que aqueles não atingira até agora. E assim os obsidiam, quer se encontrem seus antigos algozes no espaço, como desencarnados, quer estejam na terra com novos corpos carnais, pois existem entre as 2 pequenas falanges elos de atração tão poderosos, forjados pelo ódio e pelo crime, que impossível será a Hildebrando e seus sequazes se furtarem à presença de suas antigas vítimas, senão quando um arrependimento sincero, resoluções sadias e remissoras os inclinarem a uma modificação geral no próprio modo de proceder. O antigo rabino e seus filhos, no entanto, até o presente, não concordaram com o novo ensejo reencarnatório, a despeito das ocasiões valiosas que impiedosos agentes do bem, incumbidos pela espiritualidade, de aconselhar os caracteres rebeldes e endurecidos à emenda dos próprios erros, lhes têm proporcionado. Descrentes da misericórdia do próprio ente supremo, de cujas leis que não compreenderam, se ressentem pelo muito que sofreram, não acreditando em amigos e na própria justiça, uma vez que presenciaram em Portugal governantes cruéis cometer iniquidades contra os próprios súditos, mancomunados com hordas assassinas que se proclamavam intérpretes da verdade, aos quais se valiam do poder adquirido à sombra da religião para a prática de todas as paixões vis. Repelindo toda a possibilidade de instrução filosófica fornecida pelos instrutores espirituais para um trabalho de reforma e esclarecimento em si mesmos, a fim de que a compreensão das soberanas leis da criação os levasse à meditação. A conformidade ao respeito e progresso aliaram-se no invisível a falanges obsessoras que, endurecidas no mal, espalham os germes da desgraça por onde passam e encontram afinidades. E, por estes, instruídos e adestrados, vêm, durante tão longo tempo, cobrando os seus antigos algozes todas as lágrimas que eles próprios e seus compatriotas choraram desde o primeiro dia em Lisboa até o presente. De outro modo, os antigos inquisidores, espíritos com efeito maldosos, afeitos ao erro, igualmente endurecidos, absolutamente não se preocuparam com a própria regeneração até o momento, tratando de lealmente se voltarem para Deus, a fim de resgatarem o mal passado através das realizações benfazejas, em vez de o fazerem na expiação dolorosa. Têm, ao contrário, revidado as hostilidades sempre que possível, quando desencarnados. Muito embora o terror que nutrem pela presença de suas desgraçadas vítimas do século XVI, agora transformadas em algozes. E tais vêm sendo as batalhas verdadeiramente infernais que se desenrolam desde aquela manzinada época entre essas falanges litigantes, que a Zambuja e seus acólitos, sentindo-se inferiorizados nos ardis para o revide das represálias, organizaram no invisível como associação defensiva contra os aboabes. E após 1000 tentativas e peripécias para se furtarem aos choques constantes daqueles, reencarnaram juntos, criando uma família carnal na terra, por afinidades passadas.
como unidos haviam sido no pretérito pela cumplicidade dos crimes praticados. Então eu li todo esse pedaço aqui para vocês, para que nós pudéssemos conversar. Então, vamos lá. Os Aboab, no mundo espiritual, e também quando encarnados, o Leonel e todos os seus comparsas, nunca os deixou, não deixava, por causa do ódio, os criminosos do passado. Então, esses reencarnavam e eles obsediando. Não aceitaram reencarnações, segundo o que nos conta, o mentor. Rejeitaram educações, rejeitaram orientações sobre Deus, dos benfeitores espirituais, e se agarraram ao ódio sanguinolento da vingança, perante o Hildebrando de Azambuja e todos os outros. Perseguia de todas as maneiras. O que é que acontece? Eles também, em raiz, também não eram flores. Vamos dizer que eles, toda aquela fé que eles transmitiam, que eles transpareciam, seria mais uma capa do próprio orgulho da raça em si, da raça de serem os escolhidos, os preferidos de Deus, e isso causava, vamos dizer, uma capa energética, não é? E eles vivenciavam nisso e os outros também ressentiam. Eles não tinham sinceridade nas suas crenças. Quando o mentor aqui se refere que eles tinham vínculos de ódio há muito tempo, teias, que vinculavam, você vê que não só nos reunimos e nos unimos com as pessoas pelo amor ou pelos sentimentos nobres, mas também por vínculos duradouros do ódio, pode permanecer, ficar ali por muito tempo. Então você não se livra de alguém que você não gosta, ou de alguém que você teve um ódio ou um rancor, que não seja através do perdão. Mas só que quando você começa a perdoar, fazer o trabalho de volta, do perdão, de entender aquele indivíduo cruel como seu irmão, você, em vez de se livrar, que era o seu plano inicial, você começa a querê-lo bem. Eis a sinceridade da transformação. Então você luta contra você luta contra as mágoas reencarnatórias, mas você está com são os propósitos, Então, a única coisa que ele não tinha conseguido, eles vão dizer aqui, que a família Aboab não tinha conseguido, era levá-los ao suicídio. Faltava só isso. Então, em várias encarnações fizeram de tudo e desgraçaram eles, O que acontece de curioso sobre essa temática de reencarnar, perseguir, obsediar? É que os próprios Hildebrando de Azambuja, Cosme, Fausto de Mirandela, Maria del Faro e o João José, eles, por a sua vez, nesses 400 anos, também não se arrependiam. E aqui, Dr. Bezerra, mais o mentor, vai dizer que eles precisariam de uma transformação verdadeira, um arrependimento sincero, resoluções. O que é resolução? Tomei uma decisão sadia e vou transformar-me, mesmo que eu tenha tendência A, tendência B, ou seja, entregue as minhas más paixões. Então, eu tenho resoluções sadias, decisões para o bem. E nisso, modificar o seu modo de proceder, de agir, vibrar no bem, buscar o bem, pensar o bem, Tudo isso causaria um distanciamento da vingança, tá? Porque nós podemos pensar assim, poxa, mas em 400 anos esse pessoal ficou tão endurecido, com tanto ódio. Não é uma coisa boa, E por que ficaram vinculados? Porque os outros, sejam os Aboabes, e sejam os espíritos judeus, sejam os espíritos católicos, eles eram odiosos, Espíritos rancorosos, espíritos voltados mesmo às más paixões, e que, quando desencarnados, não foi muito difícil para eles se associarem com outros tantos espíritos que tinham
a mesma intenção, a mesma energia, o mesmo ódio. Mas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto daqui a pouco no próximo áudio. Voltando aqui na nossa segunda parte, então, nós vamos perceber desse vínculo deles, né, de ódio, e que uns combatiam os outros. Eles se uniam a falanges de espíritos maus ligado à religião católica e outros tantos ligados à religião judia, né, que mantinha, vamos dizer assim, aqueles princípios de ódio entre eles. Imagina, gente, que situação, né? Mantinham porque eram espíritos inferiores, né? Eram espíritos inferiores. Poderia acontecer que por idealismo um ou outro pudesse errar em ambas as religiões? Sim, poderia. Mas o que poderia denotar a evolução desses espíritos seria encontrar-se no além e pensar, caspiterina, o que é que eu estava fazendo, né? Se arrependerem sinceramente, dizer, gente, eu tinha outro projeto, olha que embananei, foi tudo, o que é que eu fiz? Isso acontece muito, tá? Com vários idealismos, com pessoas que queriam fazer o bem e acabam metendo os pés pelas mãos por paixões humanas, né? Por idealismos do mundo, pelo próprio materialismo que não consegue explicar a justiça de Deus, o amor, a proteção, enfim. Mas que se encontra do outro lado e fala, foi que eu fiz. O que é que eu fiz, né? O que é que eu combinei? O que é que eu fiz mesmo para minha vida? Não era isso. Por que é que eles se encontram assim? Porque são, entre aspas, coitadinhos, né? Vítimas? Não, porque desde que deixou o corpo físico, o espírito tem a possibilidade de entrever toda circunstância, os porquês que ligavam assim assado. E se eles têm vínculos desde muito, significa, com certeza, que eles têm vínculo anterior ainda a esse caso que nós estamos sabendo. Vejam, o mentor, esse que está contando, vai dizer que ele conheceu o cristianismo naquele tempo de Jesus, do antigo Galileu, né? E ele se converte naquele período ali, que ele vai dizer que foi judeu nos tempos do amorável Marte de Jerusalém, e recebendo então de suas próprias palavras e exemplificações a luz dos ensinamentos eternos, e também obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina. Então, esse mentor, vamos dizer assim, que o Dr. Bezerra está tratando, esse patriarca, né? Ele vai dizer que conheceu Jesus, que ele, pelas palavras e exemplificação de Jesus, esteve com Jesus e que acabou obtendo esses ensinamentos de Jesus e acabou morrendo também, sacrificado. Que é que, gente, agora eu fiquei pensando, né? Apaixonada pelos ensinamentos como espírito, impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas, ou seja, antigos judeus como ele, né? Meus, a conversão ao vero cristianismo, tarefa árdua que me ha extraído lágrimas e muitas amarguras do coração. Não sou, portanto, senão um pequeno mentor da falange, litigante que acabais de conhecer, isto é, Leonel e família. Leonel e família não são outra coisa do que antigos judeus também, tá? Porque o mentor está esclarecendo aqui. Então, não são só os aboabes. Leonel e família. E a família dos aboabes também. Imagina. E pela declaração desse senhor, ele foi um discípulo de Jesus, se não um apóstolo, viu, gente? Qual apóstolo, eu não sei. Então, quem está contando a história do livro toda para nós, Dr. Bezerra está recontando, né? Está terceirizando a história, vamos dizer assim. Mas quem estava conversando diretamente com o Dr. Bezerra, pelo que tem aqui, deve ser um apóstolo.
porque ele vai dizer que foi judeu e que ele morreu sacrificado por amor à sua doutrina. Um apóstolo ou um discípulo? Apaixonado, ai, viu? Pensei numa pessoa aqui. Se vocês pensaram o que eu pensei, depois vocês vão me dizer lá no bate-papo. Quem poderia parecer, né, aqui. Desde então, na luta para poder trazer esse povo para o caminho do bem, misericórdia, em 400 anos, eles se bloquearam lá no ódio do erro da Inquisição, 1.600 anos batendo na mesma moeda com essa turma, né? Desde então, crê em Deus Padre. Por que eu digo, gente, crê em Deus Padre? Por causa de nós mesmos, né? Que a gente não esteja nessa, viu? Por isso que hoje é o dia melhor do que ontem, nós vamos aproveitar para não estar deixando de fazer o que tem que se fazer no nosso dia de hoje. Vamos na luta. Então, vamos lá. Voltando para o nosso livro aqui. Volta, Juliana. Eles vão se reunir em falanges, né? E um combatendo o outro e tramando como iriam se obsediar. Se desgraçar entre eles. Então, ele vai dizer assim, ó, que de outro modo os antigos inquisidores eram maldosos, afeitos ao erro, igualmente endurecidos, absolutamente não se preocuparam com a própria regeneração até o momento. Então, eles não tinham a vontade, né, de voltar-se para Deus em nenhum momento. Então, eles têm travado batalhas infernais. E que é uma coisa que me faz refletir um viés de raciocínio pelo livro O Céu e o Inferno, que vocês tiveram a ocasião de estudar conosco. Quem chegou tem pouco tempo não alcançou, mas nós um dia retomaremos, né? Nós vamos ver que sobre a comunicação dos espíritos, tá? Vocês vão ver várias comunicações. E vai ter um capítulo da comunicação desses espíritos que existem os espíritos endurecidos, tá? Os espíritos endurecidos, eles vão trazer exemplo, né? Espíritos sofredores, eles vão trazer espíritos suicidas, muitos casos de espíritos suicidas, e eles vão trazer criminosos arrependidos e espíritos endurecidos. Nós vamos observar que o título do capítulo é Criminoso Arrependido e tem muita comunicação. Então, comunicações assim, vamos dizer que são 1, 2, 3, 4, 5 casos de criminosos, assassinos pesados, né? Que morreram guilhotinados, casos conhecidos ali da França, e que tem vários estudos em cima desses casos criminosos. Para vocês aí que adoram um fox crime e umas histórias de crime aí, tudo que é crime, tudo que é tudo. Eu conheço umas 2 personagens aí, né, que adora. E logo depois desse capítulo vai ter espíritos endurecidos. Nós vamos notar assim, olha gente, que coisa incrível. Nós vamos notar que os capítulos começam: espíritos felizes, espíritos em condição mediana, né? Lá vai. Espíritos sofredores, tá? Vai ter suicidas, que teve o ato do suicídio, criminoso arrependido e espíritos endurecidos. Não vão chamar espíritos criminosos, porque o crime foi uma ação quando encarnado. Então, tá contando pra gente de gente que cometeu crimes no mundo e que estavam arrependidos no mundo espiritual, tá? Por isso que tem um capítulo só para eles. E em seguida vai ter os espíritos endurecidos, que não foram criminosos, né? Não foram criminosos condenados pelo mundo, mas eram espíritos que tinham um endurecimento. Então vamos ver pessoas comuns, como a rainha, né, que é a rainha de Ode. Nós vamos ver um espírito aborrecido, porque está anoiado, está entediado. Tem um outro
que era criminoso, que é o primeiro, né? E que ele era muito mal, e ele tinha, o castigo dele era até a luz muito forte em cima dele, ele era visível, essa luz incomodava. Chama até castigo pela luz. Tem Angel, que é Ângela, um espírito comum, que era uma mãe de família. Na encarnação anterior ainda ela tinha sido religiosa, e ela foi uma mãe de família, e é Angel, nulidade sobre a terra. Então, o crime que deixava a Angela endurecida é que ela era nula. Ela não tinha exercido nada através de uma paixão. Ela tinha encrudecido no seu caráter. Isso é uma coisa muito difícil, muito grave. Porque, para as minhas amantes do Fox Crime, a gente acha que o que é mais desgraçado é o criminoso. Foi lá, matou gente, matou muita gente, matou 2, 3, matou. Muitas vezes são crimes passionais, né? Ou crimes premeditados. Teve caso de, através da própria ignorância, sair matando as pessoas porque ia roubar e por raiva da sociedade. Ah, você tem, que desaforo, por que eu não tenho? Vai lá e mata, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que quando a pessoa tem um arrependimento sincero, que o espírito dele, ele não é endurecido, tá? Ou seja, ele cometeu o crime, justo, mas chegando no mundo espiritual, ele tem uma visão de conjunto do que foi feito e ele se arrepende. Nós temos o caso, se vocês tiverem curiosidade de ver, se chama o caso de Jacques Latour, muitos de vocês conhecem, que é o assassino condenado pelo júri de Foix e executado em 1864. Ele foi executado. Só que Jacques Latour se arrependeu. Logo que ele apareceu para se comunicar, ele foi executado em setembro, né, de 64. E ele vai se comunicar dias ali, né, da sua desencarnação, que a gente não consegue entender se foi no mesmo dia. Mas dias ali da sua desencarnação, e ele aparece espontaneamente, e ele vai escrever de logo: arrependo-me. E quando eles tratam de comunicar-se com Jacques Latour, vai ter uma série de comunicações, né? Ele vai ser evocado. O espírito, ele vai demonstrar uma lucidez nas suas palavras e uma mudança. Ele ora até. Imagina, ele era um assassino, foi condenado por assassinato, era pena de morte na França naquele tempo. E ele vai louvar a Deus, ele vai agradecer a Deus, tá? Ele vai pedir para não ser abandonado. Ele, por sinal, vai pedir até desculpa ao médium por ter o pego assim, com tanta violência. Olha só, gente. Vocês conseguem ver um Ildebrando de Azambuja, logo depois de morto, vir comunicar com tanto cuidado, com tanto carinho, pedindo até desculpa pro médium, porque ele foi, vamos dizer assim, muito áspero, né, na comunicação, e o médium recente, né, comunicações assim mais violentas, enfim, ele desculpasse. A gente não consegue ver. E por que o criminoso, como Jacques Latour, assassino, tá, chega ao arrependimento sincero e Ildebrando de Azambuja não? Por que que o seu Timóteo, né, a família dos judeus, já que tinham tanta fé, que se reuniam sempre para orar, que eles tinham tanto cuidado com a lei de Deus, o Deus único, toda aquela coisa bonita da religião deles, e por que que desencarnados eles não deram prioridade àqueles ensinamentos que eles tiveram também? Simplesmente por causa da inferioridade, né? São espíritos inferiores, eles eram. E que, tirando a capa da carne, o corpo de carne, ficavam só os sentimentos e as más paixões. Aquilo que o orgulho cega, né? O orgulho, o egoísmo, pode cegar e atrapalhar. Inclusive, essa questão da escolha das raças, né? Serem forçados. Imagine você
ser forçado a se converter quando você não tinha vontade de conversão. E Jesus ele diz assim, vai com a brandura, né? Com a brandura, as pessoas. E eles queriam ir na espada, na força da espada. Existe sim uma rede, uma trama, que vocês que gostam de novela e compreender tanta coisa, vocês teriam que reconstruir essas almas, inclusive no período antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. O quanto são reincidentes, quantos anos se passam vinculados assim a tanto ódio, né? A tanto rancor. Mas a gente vai continuar falando daqui a pouco. Até mais. Na nossa terceira parte, então chegamos até essa parte do Leonel. E para fugir dos ataques dos obsessores, né? Eles organizam e reencarnam juntos numa família, que é a família que vocês têm presente. Leonel, tá? Que é o Hildebrando de Azambuja, o pai de família. A Maria de Faro, que entregou, né, eles ao Zambuja, é a esposa. O João José é o que traiu o cigano, né, que armou tudo e traiu. É a primeira filha do Leonel, que desencarna suicida. E os outros dois gêmeos é os meninos. O menino, um deles, que tenta se suicidar na frente do trem e foi evitado, né, essa desencarnação, quando começa, então, o socorro espiritual para essa família. Vamos continuar a nossa leitura. E o fizeram, quando reencarnam, né, nas seguintes posições de responsabilidades e descendência, automaticamente inspirados pela consciência culposa de cada um. Vamos lá. Hildebrando de Azambuja, o inquisidor mor e maior responsável pelo drama que desgraçou os aboabes. Leonel, o guarda-livros suicida. Condessa Maria de Faro, cúmplice de Hildebrando no caso Aboabe, a qual precipitou a pedra de escândalo para a consumação do drama com agravantes. Drama que, se ela o quisesse, teria atenuado através do esforço da boa vontade. A esposa de Leonel, cujo calvário de provações e lágrimas, nessa qualidade, formaria um volume. Olha, né? Então, trazendo ela como esposa, se tivesse que fazer um livro só dela, de Maria de Faro, ia ser um livro só de tanta coisa que ela passou desde a infância, né? Até casar com ele, fazer os filhos, enfim. Fausto e Cosme de Mirandela e João José, filhos do casal, reencarnado como Leonel esposa, sendo o último Alcina, a filha suicida de Leonel, ou seja, João José. Aterrorizado ante as vinditas atrozes movidas pelos espíritos de seus antigos amos de Lisboa, o espírito João José preferiu ocultar-se numa encarnação de formas femininas, esperançado de que, assim disfarçado, não pudesse ser reconhecido. Então, João José pediu, né, para reencarnar em formas femininas, a fim de não ser reconhecido pelos perseguidores, né, pelos obsessores. Enganou-se, porém, visto que sua própria organização psíquica atraiçoou, modelando traços fisionômicos e anormalidades físicas idênticos ao que arrastara na época citada. Então lá vai, né? Por mais que ele mudou de corpo, o psiquismo dele modelou no corpo físico traços que faziam reconhecer quando ele era João José. Olha só. Modelando traços fisionômicos no rosto, né? E anormalidades físicas. Lembra que ele arrastava da perna? Nasceu também arrastando a perna. Encontrou-se de outro modo enredado em complexos físicos oriundos da mudança de sexo. Anormalidades sexuais e mentais fáceis de fornecerem pista de reconhecimento a um obsessor. Então ficou claro, né? Através da trocou de sexo, não, vamos dizer assim,
porque com o objetivo de luz, quero crescer, mas para fugir de uma perseguição. A natureza, que não é boba nem nada, né? E pensou que mal barateava a vida. Terminando, como vimos no início, sob pressão perseguidora de Timóteo, que sistematicamente lhe apresentava em quadros mentais um recipiente com solução corrosiva por qualquer pequena contrariedade doméstica, porquanto seu desejo seria apossar-se definitivamente desse espírito, a fim de escravizá-lo, a seita macabra dos vingadores judaicos existente no invisível, em ação contra aqueles que durante séculos vêm intransigentemente perseguindo, sem razões plausíveis, os da sua raça, sob 1000 formas diferentes. Gente, e quem disse o Dr. Bezerra não está deixando? Olhem bem o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que, vamos lá, do início. Vamos falar do começo. Que o João José, encarnado como Alcina, qualquer contrariedade doméstica, qualquer chateação que ele tinha em família, né? Ele fazia ver imagens mentais desse corrosivo, que era o veneno. E ele ficou ali, repetindo, inspirando o desejo de beber aquele veneno, que seria a solução para a sua vida. Aparecia para ele imagens mentais, olha que coisa, gente. E ele tinha esse propósito para escravizá-lo à seita macabra dos vingadores judaicos existentes no invisível. Ou seja, existe uma seita, né, até então, nesse período aqui, de vingadores da raça judaica, que, como ação contra aqueles que durante séculos vêm intransigentemente perseguindo. Então, essa raça judaica, esses perseguidores, esses vingadores, né? Eles vêm perseguindo sem razões, né? Que possam justificar os da sua raça sob 1000 formas diferentes. O que significa isso? Significa que João José, por sua vez, isso são, vamos dizer assim, indícios subliminares, né? Que os espíritos vão dando, são informações que quem tem olhos de ver que veja. Está nos dizendo que João José, por sua vez, secularmente também foi judeu. Também. Então é um apronta entre eles, é vingança entre eles mesmo, né? Olha que coisa. Então, intransigentemente eles vêm perseguidos sem razões plausíveis. Entre eles existem perseguições com muita força, perseguições cruéis, perseguições que vão caminhando de século a século, fomentada, né? Fomentada por eles mesmos. Olha que coisa incrível. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a Inquisição Espanhola, né? Quando começou a Inquisição Espanhola, que foram os reis católicos que começaram, e aí existia todo o interesse político atrás disso, do rei Ferdinando, que os judeus eram bancários e cobravam, vamos dizer assim, juros absurdos, né? E de todos, e o pai dele, que era rei, também tinha se endividado com os judeus. E seria um modo também deles se livrarem disso. E não só. O fato dos judeus não querer se misturar com os outros e desfazer, né, desfazer-se dos outros, vamos dizer assim, dos outros religiosos, dos católicos, achando que eles eram os melhores, instigava a raiva secular por muito tempo. E tinham outros motivos. E essas conversões, isso aconteceu antes mesmo da Inquisição ser estipulada, tá? Então, em Portugal, existiu o Hildebrando de Azambuja, mas não só ele. Tiveram outros personagens, porque durou muito tempo. E esse pessoal ficava na liderança da Inquisição por pouco tempo. Não é incrível? Ficava
por pouco tempo. No instante acontecia alguma coisa assim, 10, 15 anos, o povo morria. Como se fosse a própria vida que tirava eles do cenário para que não se afundassem mais ainda em crimes, mais do que já estavam cometendo. Então, lá na Inquisição de Portugal, olha que coisa, viu? Não de Portugal. Na Inquisição da Espanha, famosíssimo Torquemada, né? Que é ele que começa com a rainha Isabel, a rainha católica. Ele, olha que absurdo, ele era de família hebreia, judia, convertidos, forçados também. E quando eles eram forçados, né, tal, aí você tinha os filhos e cresciam dentro da religião católica, depois que virava cristão novo, né, então frequentava escolas dominicanas, e ele, sabendo que a família tinha se convertido forçado, ele entrou pro convento, né, para ser religioso, e foi ele, por sua vez, a perseguir os próprios judeus. Olha que coisa mais doida, gente. Sabemos, por exemplo, que alguns pesquisadores, na questão da Segunda Guerra, os instigadores da Segunda Guerra, existiriam por detrás, né, noticiários que existiam por detrás alguns tipos de judeus. Tipos, porque eu digo, porque eles se dividem em vários pensamentos, né, vertentes de pensamentos dentro da própria religião. E não só... existia um parentesco, não sei se muito perto ou distante, do próprio chefe da liderança do nazismo, sendo um parentesco com o judeu também. Olha que coisa, gente. E aí, estava conversando com uma amiga minha sobre isso, nessa questão de Torquemada, ela dizia assim, gente, que coisa impressionante, um aniquilamento das suas próprias... familiaridade, né? Sua árvore genealógica. Quando hoje, olha que progresso maravilhoso, quando hoje, graças a Deus, fica, ai, que legal, somos só com fulano, com beltrano, com ciclano, com não sei o quê, a gente fica alegre, né? Das misturadas lá que a gente tem, dessa mistura de raças que, graças a Deus, hoje nós temos, sem medo de dizer, sem medo, sem opressões, porque a gente é misturado de lá para cá. Então, olha aí, esse patriarca, esse espírito protetor elevadíssimo, que o Dr. Bezerra vai descrevê-lo, né? Como um homem elevadíssimo, que o olhar dele parecia estrelas. Ele vai contando para o Dr. Bezerra o destino e as situações de cada um deles. Mas aí a gente vai passar para o segundo capítulo dessa última parte da conclusão no próximo áudio. Então, voltando à nossa última parte do livro Dramas da Obsessão, começando o segundo capítulo da última parte, do Leonel Judeus. Vamos lá. De posse de tão novas, preciosas informações, estabeleci o único programa lícito perante as leis da fraternidade. Isso é do Dr. Bezerra, né? Depois que ele tinha todas as informações na mão, o único programa lícito que poderia ser feito perante as leis da fraternidade, ele diz, era tentar a reeducação dos litigantes, à base da cristianização das suas individualidades espirituais. Muito embora estivesse certo de que o aprendizado que se seguiria apresentasse-ia longo e espinhoso através de uma ou mais reencarnações. Seria tarefa árdua para nós outros, que os deveríamos aconselhar e instruir, auxiliando-os no reajustamento indispensável, mas seria necessário e imprescindível que assim fosse. E tanto eu como os meus dedicados companheiros de trabalho estávamos dispostos a tentar o certame, uma vez que outro não seria o nosso dever de cooperadores do grande mestre Nazareno. Aliás, cumpre ao obreiro tão somente a realização de serviços confiados à sua competência, sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução. Estão preparados para pegar o stick e escrever essa frase para botar na geladeira? Vamos lá. Cumpre ao obreiro tão somente a realização dos serviços confiados à sua competência,
sem discutir se serão os mesmos penosos, difíceis ou de fácil execução. Então, o doutor Bezerra vai nos dizer que ele pegou, mas aquela pleiade de espíritos se incumbiram, pegou a responsabilidade desse pessoal. Então, o que é que ele queria? Ele queria levar, através do aconselhamento e instrução, levá-los para as boas resoluções. Lembra das resoluções sadias? Levá-los às boas resoluções para que eles pudessem entender que já deu. Então, quando o Dr. Bezerra entra em cena nesse caso, que Leonel já se encontrava suicida, que Timóteo já estava no máximo de exasperação, é porque para eles tinha começado uma outra fase de interferência, de ação, tá, gente? Então, aquilo estava acabando, tinha que acabar. É como se a lei forçasse para eles uma situação que não tinha mais para onde correr, certo? Por exemplo, os aboabes tinham que reencarnar mesmo e pronto. Então, eles, para não precisarem reencarnar compulsivamente, ou seja, forçado, vai lá, vocês vão nascer assim, acabou, sem direito de escolha, que eles pudessem nascer diferente, com resoluções, raciocinar, pensar, programar, por mais que fosse terrível, reencontrar consigo mesmo, né? Para perceber que o único jeito de deixar de sofrer esse perdão, mesmo que esse perdão fosse difícil. E aí chegar à compreensão de que, olha, abre o olho, que você está difícil de perdoar, mas você, por sua vez, também se comporta muito mal. Você, por sua vez, não abre o seu coração ao bem. E isso tem que... Essa lição, esse estudo, teria que ser levado para o nosso campo de hoje, não é? Por quê que nós nos opomos tanto ao bem? E quais são as nossas resoluções, né? Quais foram as nossas resoluções sadias? Nascemos com uma organizaçãozinha da reencarnação nossa, ou nos foi imposta porque não tínhamos maturidade espiritual de escolher? Qual é a lição disso? Então, o Dr. Bezerra disse que ia ser dura e que para que pudesse se reajustarem mesmo, precisaria de uma ou duas reencarnações. De uma ou duas. Quem sabe, né? Se ele tivesse uma forte resolução, não poderia dar uma ajustadinha em uma só. Em duas. Poxa, Juliana, em quanto tempo? Gente, por que não, né? Em 100 anos? Por que não encarnações curtas? Depende. Olha lá. Vamos lá. Na noite seguinte, a nossa entrevista com a entidade espiritual orientadora das duas falanges em apreço, realizou-se a reunião dos médiuns de minha confiança, por mim solicitada, e eu, mais alguns obreiros ligados à agremiação terrena, patrocinadora do feito, levamos ao fenômeno da incorporação o antigo rabino e seus filhos. Então, já se encontravam no dia seguinte, na noite seguinte, na reunião mediúnica, lá no Centro Espírita de Lavras, tá? De qual a dona Ivone estava fazendo parte como médium. Em verdade, aí vai doutor Bezerra, viu? Ser-nos-ia dispensável aquela reunião. Ponto. Olha a pontuação. Resolveríamos, sim, o lamentável drama espiritual dispensando o concurso humano. Mas 3 fatores existiam poderosos que nos animavam ao feito. Olha bem. Espíritas, peguem caneta e papel, porque nós vamos aprender situações de grande observação. Quando muitos de nós nos sentimos indispensáveis para as atividades socorristas, indispensáveis. Saber que nós temos responsabilidade e que temos que ter confiança e sermos de confiança é uma coisa. Acreditarmos indispensáveis. Eu já vi muita gente dizer assim, não, eu estou fazendo esse trabalho mediúnico porque estou querendo fazer o bem lá aos nossos irmãozinhos que estão precisando ser socorridos. Sei, né? Que você é um missionário, está indo lá resolver, está se oferecendo para resolver um problema.
Em base, vamos dizer que tem essa questão também. Em base, né? Básico, lá, como alicerce. Como base. Mas não quer dizer que você é o missionário daquela coisa. E aí, doutor Bezerra vai dizer, olha, em verdade, se nos ia dispensava aquela reunião. Ponto. Na verdade, aquela reunião seria dispensável. Ou seja, se a gente quisesse juntar aquela turma ali, não precisaria, na verdade, de intervenção humana nesse caso. Mas 3 fatores existiam poderosos que nos animavam ao feito. 1. Ensinamento e aprendizado para os próprios homens, que urgentemente necessitam conhecer os grandes dramas da humanidade, distendidos para o além-túmulo. Ensejo de progresso para os médiuns e cooperadores terrestres nos setores da fraternidade, que assim se habilitariam à prática da inestimável feição da beneficência. E mais, facilidade para a conversão dos endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita, cujo aspecto impressionante... Desculpem, cortou a ligação. Então, vamos no terceiro item, né? E mais facilidade para a conversão de endurecidos espíritos diante do fenômeno mediúnico espírita, cujo aspecto impressionante é de grande importância para um desencarnado. Olha, né? Então, vamos lá. O primeiro ensejo é educar-nos, né? Ensinar, instruir a nós homens encarnados o que acontece no além. O que é que acontece no depois? O que é que tem por detrás disso tudo? Ensejo do progresso. Ensejo do progresso para os médiuns, ou seja, para o médium diretamente, que ele está trabalhando lá, para que nós nos habituemos à prática da beneficência, da compaixão, né? Que nós vamos saber lidar, ouvir histórias endurecidas, dizer, nossa, olha só que sofrimento, sentir compaixão. E aí a grande lei da solidariedade. Eu percebo a dor do outro, entro em empatia, sinto compaixão e procuro solucionar junto com o outro. Procuro soluções, a grande lei de fraternidade de Deus. E por último, ele fala que espíritos, olha bem, espíritos, em uma conversão, para facilitar a conversão desses espíritos, porque quando eles veem o fenômeno mediúnico, poxa, eu sou espírito, fiquei lá batendo no peito, arrogante na minha religião, e de repente esse grupinho aqui, essas pessoas sentadas nessa mesa que não tem nada, não fazem rituais, né, vamos dizer assim, como as religiões faziam, não são escolhidos, não usam túnicas, né, para dizer que são escolhidos, e de repente eles conseguem me atrair, fazer-me falar através de um corpo físico. Como é isso? Isso é de uma instrução e de, vamos dizer assim, amolecer o coração, né? O quanto é importante para ele perceber, porque ele se impressiona com esse fenômeno, né? Nossa, isso me lembra, porque assim, esses espíritos endurecidos, esses 2 grupos, né? Esses 2 grupos de religiões diferentes, se nós observarmos, são espíritos ligados extremamente à matéria, não é isso? Espíritos de terceira ordem, a ascendência, né? Da matéria sobre o espírito, tá? Então, o que significa que eles, apesar do trato exterior da religião, eles eram materialistas. Quero lembrar para vocês, lá no Céu e Inferno, quando comunica um materialista, né, que era o suicida, tinha se suicidado, e o materialista, o irmão dele, que morreu normal, né, era ateu, os 2 materialistas, um morreu suicida, o outro irmão, sempre materialista, morreu por formas comuns. E a maior dor e o sofrimento para aquele espírito materialista era ele estar ali, incorporado em um médium
dizendo e sabendo que tudo aquilo que ele pregava era uma ilusão e que ele estava redondamente enganado. E que tudo que ele combatia, que ele ficava ironizando, que seria Deus, a fé, a comunicação dos espíritos, que ele ironizava, que ele ridicularizava, era verdade. E que ele estava errado. Isso para ele era sofrimento. Sofrimento era isso, né? Era orgulhoso admitir que ele estava errado. Então, é impactante a questão da comunicação. Você chegar assim, se comunicar, nossa, eu estou falando e eu estou, por exemplo, eu não tenho nem autonomia. Eu sou o cara, eu mandei na religião tal, eu pintei, bordei, fiz, aconteci. E essa figura humana frágil, limitada, consegue me atrair ao seu campo, eu consigo me forçar a falar, né? Me forçar, por exemplo, eu não consigo me sair dele. Quantas vezes em reuniões mediúnicas, sempre por causa da assistência dos bons espíritos, eles querem se desvincular os espíritos que estão se comunicando e não conseguem. Eles não conseguem criar esse desvínculo, né? E Dr. Bezerra continua. Os debates com o presidente da mesa eram vivos, ou seja, conhecido doutrinador conversando com o médium incorporado com Timóteo de Joel, o pai e o filho mais velho, né? Os debates com o presidente da mesa eram vivos, eloquentes e acres por parte de Timóteo e de Joel, e menos resolutos da parte do jovem Saulo e Rubem, que se diriam apenas o eco das ações do pai e do irmão. Como que obsidiados, os seus espíritos pela ação constante de duas vontades mais poderosas. Então, olha, o Saulo e o Rubem, que eram os menorzinhos, eles não ficavam, vamos dizer assim, eles não rebatiam muito na comunicação, né? Eles até que ponderavam, porque na verdade, olha que coisa, gente, o pai, Timóteo, e o irmão mais velho, Joel, tinham um tipo de obsessão, ele mantinha como obsediados, ele tinha um poder magnético que limitava a vontade das crianças, né, dos rapazinhos. Ponderados, profundos e não menos vivos e eloquentes por parte do presidente, é o presidente conversando, o doutrinador, que trazia a seu favor, a par de outros fatores, 4 séculos de progresso gerais e ainda lógica irrefreável e vigorosa fornecida pela doutrina espírita. E aqui eu vou parar e vou deixar vocês curiosos para a semana que vem. Vou até marcar, porque vou marcar aqui. É muito legal esse pedaço. Porque assim, enquanto o Aboab e o Timóteo, que eram o Timóteo, né, e o Joel, eram espíritos de inteligência, com muita cultura, muita inteligência, porque conheciam muito, vamos dizer, as leis, tinha cultura de evolução intelectual. O doutrinador, enquanto eles passaram, Joel e Aboab, e Timóteo de Aboab, né, pai e filho, passaram 400 anos congelados no ódio, na vingança. O doutrinador, por sua vez, fez 400 anos de experiência. E aí reencarnou em vários campos e fez vários progressos gerais e ainda tinha uma lógica muito grande, ou seja, também tinha uma evolução muito grande intelectual e baseada e fornecida pela doutrina espírita. Então, enquanto os outros se congelaram no ódio, olha o que é o atraso para a evolução do indivíduo. Esse simples senhor da mesa mediúnica, ele tinha 400 anos na frente de evolução, de progresso. Mesmo que ele tenha tido todas as suas quedas nos seus 400 anos, mas era caindo, era levantando, era aprendendo, era se arrependendo no mundo espiritual, né? Como nós tínhamos falado, era tendo resoluções, vamos tentar, meu Deus, vacilei dessa vez de novo, e lá vai. É diferente de quando nós estamos vinculados e congelados no rancor,
na ignorância e na vingança, tá? Porque lá para trás, quando nós estávamos falando, qual era a diferença? A diferença está na questão do acordar no mundo espiritual e perceber o comportamento e falar, nossa, o que foi que eu fiz? Ou acordar do outro lado e dizer, eita, foi muita coisa, foi bom, muito bem, eu fiz isso mesmo, vou fazer pior, que é pra nega aprender, entendeu? Mesmo que aquele sofrimento do mal lhe cause incômodo, tá? Gente, então tá, eu vou deixar pra semana que vem, tá? Pro estudo ficar enorme aí pra vocês vão ficar curiosos, eu achei super legal isso do Dr. Bezerra, certo? Dele acenar e evidenciar essa questão do doutrinador ter caminhado e os outros ficaram congeladinhos, né? Lá para trás, e que nós copiemos os exemplos do doutrinador e peguemos essa ocasião dessa encarnação da agora e possamos deslanchar na nossa evolução. Porque chance e ferramenta nós temos à vontade, basta que nós desejemos, né? É a força da intenção. Tchau, pessoal. Bom dia.